Dar de maneira verdadeiramente desinteressada. Será que isso é realmente possível? Será que nesse mundo tem como a gente experienciar isso? Né? Imagino que talvez você já tenha experienciado algumas vezes, em algumas experiências, essa sensação de dar de maneira desinteressada. Mas eu imagino que a maior parte das suas interações e das suas relações não tenha sido exatamente isso que você sentiu. Ou pelo menos, geralmente, não é a regra do que a gente sente, né? A gente cria relações nesse mundo muito baseadas naquilo que a gente chama de reciprocidade. E reciprocidade nem sempre é expansão de amor. Na verdade, muitas vezes é uma contazinha, um cálculo quase que de trocas de moedinhas que a gente fica fazendo com as pessoas e que muitas vezes bloqueia a nossa guiança, bloqueia a nossa forma de se relacionar com o outro de maneira verdadeira e genuína. E o que isso tudo tem a ver com dar de maneira desinteressada? Tem tudo a ver. Porque nesse mundo, embora talvez você já tenha experienciado alguma experiência de dar de maneira desinteressada, isso é extremamente raro. E inclusive, talvez a gente até possa questionar se essas vezes que você lembra de ter dado de maneira desinteressada, realmente foi desinteressada. Eu consigo pensar em algumas situações que eu achei que eu estava seguindo isso, e muitas vezes por conta de um imaginário de que isso que deve ser feito. Então a gente também fala de ideias construídas em cima do dar e receber, principalmente religiosas nesse ponto, né, do tipo dar de maneira desinteressada, doar, e a gente seguir essas ideias, e aí nesse próprio processo a gente já está querendo se enquadrar em alguma coisa, né? Então não é exatamente desinteressado, a gente tem uma moeda de retorno que pode ser se encaixar naquele padrão, se encaixar naquela visão da gente mesmo. E isso é muito duro, gente, porque eu lembro que quando eu era pequena, mas adolescente, né? Eu lembro de uma aula de filosofia que eu tive que o professor disse exatamente isso, né? Que quem faz caridade, se faz caridade porque quer um lugar no céu, não está fazendo caridade, né? Era um professor de filosofia trazendo essa reflexão. Porque, na verdade, você está barganhando, você está entregando, sei lá, algo para alguém, mas no fundo a gente quer aquele reconhecimento, mesmo que não seja externo de pessoas, e às vezes a gente também quer esses reconhecimentos externos, se nós formos verdadeiros, como também interno, né? Um reconhecimento de quem a gente acredita que é, às vezes dar um tapinha no nosso ombro e construir essa narrativa de um reconhecimento de Deus do que a gente fez, que isso vai guardar ali um retorno positivo, na lei do retorno, ou um lugarzinho no céu. Enfim, a gente tem muitas crenças por trás do dar e receber, e isso é um grande entrave mesmo para os nossos relacionamentos e para a gente poder se relacionar no lugar da abundância, no lugar onde eu não preciso receber para dar, sabe? Porque se eu acredito que para eu dar, eu preciso receber, né? Então eu tô te dando isso daqui, mas na próxima vez você vai fazer um favor, você vai me retornar isso. Eu tô sempre num lugar de escassez, percebe? Sempre parece que tá faltando, então eu tô te dando, mas é porque daqui a pouco eu tô ganhando uma garantia em troca, porque você vai devolver isso pra mim em uma outra situação ou de uma outra forma, né? Eu tô me relacionando com você, me colocando, sei lá, à disposição, mas porque você, em um momento que eu precisar, vai se colocar à disposição pra mim e vai me ajudar numa questão, entende? E nós fazemos muito isso nas nossas relações, não só nesse lugar do querer dar desinteressadamente, mas nas relações mesmo. A gente tem muita dificuldade até com os nossos familiares, nossos amigos, a gente chegar nesse lugar de genuíno, né, da abundância, do fazer, porque isso é inspirado a nós, né, é inspirado o nosso coração de fazer e ponto final, né, fazer por fazer, entre aspas, né, gente, por quê? Aí a gente já começa a entrar um pouco na metafísica que eu queria trazer para vocês, que está relacionada com o curso em Milagres, que é a ideia de que dar é receber. Então, nesse mundo, dar é perder.
Esse é o mundo que a gente criou, né? Então, se eu tenho 10 reais e eu dou pra você, eu perdi meus 10 reais. Essa é a lógica do mundo. Então, dar é perder e por isso eu preciso receber de volta de alguma coisa de você depois, por exemplo, né? Mas na lei universal, né? Fora da dualidade, né? Na mente una, dar é receber, é a mesma coisa. Dar e receber é a mesma coisa. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente já recebeu. Não tem como eu te amar, por exemplo, se eu não sentir esse amor dentro de mim. Percebe? Pra gente estender algo verdadeiro, a gente precisa primeiro receber e depois a gente estende. E como para um curso em milagre, o verso ele é mental, né? Então a única coisa que existem são pensamentos. Inclusive para ele toda essa realidade é um sonho, tudo são pensamentos, gente. E a gente não precisa viajar muito para entender essa ideia, sabe? A gente não precisa achar que a gente está exatamente no Matrix com aquele 01010101, né? Tudo é código. Não precisa ser nessa linha, embora algumas pessoas vão seguir por esse caminho. Mas qualquer coisa que você olhar, né? Se você olhar agora, parar e olhar ao teu redor, olha para qualquer coisa. Olha para a sua, sei lá, a mesa que está aí na frente. Você tem uma ideia sobre essa mesa. Essa mesa não é só uma mesa. Ela carrega memórias. Pode ser que você vai lembrar, sei lá, do dia que alguém montou essa mesa, que você montou, que o montador montou, ou que você pegou essa mesa e, sei lá, não tá boa, sabe? E daí a mesa também carrega essa ideia, ou memórias de momentos que eu sentei ali, que outras pessoas sentaram. Qualquer coisa que você olhar, que tiver ao teu redor, não é só uma coisa, carrega ideias. Então a gente se relaciona constantemente com um mundo de ideias. E no plano das ideias, essa ideia de que dar e receber é a mesma coisa faz muito sentido. E aí a gente nem precisa falar tanto só do amor, a gente pode falar de qualquer ideia. Então se eu tiver com raiva e eu chegar para conversar com alguém sobre a minha raiva, eu recebi a raiva, eu tô sentindo a raiva, eu tô com uma ideia de raiva, de que alguém fez uma coisa injusta, que eu tô muito brava. E eu vou estender isso para uma outra pessoa. Eu recebi e eu vou entregar a mesma coisa. E isso vai se somar, porque a pessoa vai ficar com raiva também. Por isso que dar é receber, né, na última instância, dar é sempre receber a mesma coisa, né? Eu tô entregando para você, eu tô recebendo, e isso se soma, não se perde, né? Enquanto na matéria aqui, nesse mundo, dar é perder, e isso faz com que eu tenha menos, né? Cria uma escassez. E é por isso que a gente tem essa dificuldade de conseguir se relacionar de maneira genuína, porque a gente acredita muito nessa ideia de escassez, muito nessa ideia de perda, né? Parece um pouco abstrato, né? Mas isso está muito relacionado, que nem eu falei, com a forma como a gente se relaciona. E transpor esses insights para a forma como a gente se relaciona é uma grande chave, é uma grande porta para que a gente saia desse lugar de dar porque quer algo em troca, ou dar com medo de não receber, né, sabe? Todos esses processos que a gente fica fazendo, as contas, né, que a gente faz inconscientemente, ou às vezes até conscientemente. Nossa, já fiz tanto por fulano, já fui na casa dele, já fiz isso, já fiz aquilo, e ele não faz nada por mim, sabe? As cobranças que a gente faz. E novamente, não é sobre ficar em relações que não são boas, mas entender por que você deu isso pra ele. Porque você queria algo em troca, então você já estava numa energia de escassez, entende? Ou você deu genuinamente. E se você deu genuinamente, tá dado, né? Reconheça isso como dado, como feito através do seu coração e ponto final. Não precisa de retorno, porque você recebeu. Se foi genuíno, você também recebeu. Todos os momentos que você estendeu amor, caridade, tudo isso. É caridade verdadeira, né, gente? Que é estender realmente esse amor pro outro. Você recebeu. Então não tem dívida, nada falta. É um papo bem interessante. E eu sinto da gente ler um trecho do Curso em Milagres que ele vai falar exatamente sobre isso, para a gente aprofundar mais esse estudo e esse entendimento. Então, para quem já estuda o livro, tá? A gente tem esse trecho no capítulo 4. Na seção 2, tá? Quem não conhece esse que é o livro Um Curso em Milagres, o meu tá sem a capa, já tá desgastada, né? É um livro bem grandão. Aqui no canal a gente tem outros vídeos falando também sobre outras temáticas através das leituras dele. Então vamos lá, tá na seção 2, né, do capítulo 4, o parágrafo 6. Eu vou ler pra vocês, tá?
Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradoura podem ser verdadeiramente caridosos. Então aqui ele já começa a falar sobre essa ideia, né? Tipo, para você estender, você precisa receber. Só aqueles que têm um senso verdadeiro de receber, sabe? De abundância podem ser caridosos, porque senão você está contando moedinhas, né? Você está entregando ali essa moedinha contadinha, pensando que você vai receber depois alguma coisa. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás de algum modo conseguindo algo melhor. E, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Uau! Olha a reflexão, né? Direta. Por que eu tô dando? Se eu tô associando com sacrifício, eu tô esperando uma coisa em troca que eu acho que é melhor, que vale mais do que o que eu tô dando. E o que é que eu tô esperando em troca? Isso é um exercício, uma reflexão muito importante, gente. Principalmente quando a gente tá também enrolada nessas ideias de dar e receber em relações que a gente sente que estão desequilibradas. Olha pra isso, olha pra essa pergunta. Por que eu tô dando isso? Sabe? Dar para receber é uma lei do ego, na qual não se pode escapar, e ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros egos. Então é uma ideia de comparação, né, que é o que a gente falou. Então a gente vai estar sempre comparando se eu tô dando mais, se eu tô recebendo menos, sabe? Que é essa relação aí que a gente fica contando as moedinhas com as pessoas. Se a gente for honesto, a gente puxa aí uma lista de pessoas na nossa mente, a gente consegue identificar quem a gente deu muito e essa pessoa tá devendo pra gente, quais são as pessoas que estão nessa lista, e também quem deu muito pra gente e a gente sente que tá devendo. E como nenhum desses dois lugares é um lugar de paz, de amor, de expansão. Os dois lugares são lugares que tiram a nossa paz, seja porque num a gente se sente injustiçado, ou no outro que a gente se sente culpado, se sente aquém dentro daquela relação. São dois lugares pesados que não levam para a caridade verdadeira, para o amor genuíno dentro das relações, para a espontaneidade. Está, portanto, continuamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. E aí, o que ele quer dizer? Que o ego, né, o nosso eguinho pessoal, ele está constantemente preocupado com a escassez, né, com medo de perder constantemente. Então ele está sempre ali trocando as moedinhas. Por quê? Porque ele vem de uma ideia de escassez, né? Aí já é um outro papo sobre o livro, né? Mas para um curso em milagres, a criação do ego já é uma ideia de escassez, né? Porque é uma ideia de separação. Então, como para um curso em milagres, ele parte do princípio de que a gente somos todos um. Quando a gente se separa, né, a gente imagina, você tem um todo enorme, abundante, perfeito, que se separa em pequenos pedaços. Cada pedaço desse é menos do que era o todo. Então, a própria origem do ego, da separação, né, dessa separação em vários eguinhos, vem de uma ideia de escassez. Né, e por isso que ele também se relaciona no lugar de escassez, para inclusive confirmar a própria escassez. Fica um pouco confuso, né? Mas como a origem dele é a escassez, no fundo ele vai trabalhar para a gente continuar dividido, continuar na escassez, com medo, se relacionando, contando as moedinhas. Porque deixar de contar moedas, ir para o caminho genuíno do dar é receber. Né? E experienciar isso é experienciar estar mais alinhado com Deus. E cada vez que a gente faz isso, é um passo para dissolver o ego. Então por isso que a tendência dele é nos retornar para essa sensação de medo, de escassez, de dívida, né, com os outros, ou o contrário também. Então é um papo muito profundo. Falei, né? É uma reflexão. Como que tem sido aí a forma como você tem se relacionado? Se você está conseguindo abrir espaço para realmente dar de maneira desinteressada. E para isso é legal focar nessa pergunta, o porquê eu tô dando. Presta atenção nisso, que isso já vai ser uma grande chave mesmo, para que você saiba se você tá dando nesse lugar genuíno, do espírito, do amor, da expansão, ou se você tá dando no lugar do ego. Tá dando para receber, né? Fazendo um sacrifício, que nem ele falou, porque você sabe que se você entrega esse sacrifício, você vai receber algo maior. E ser verdadeiramente, ser radicalmente honesto nesses pontos, gente, traz muita clareza pro nosso caminho, pro nosso processo interno.
Bom, por hoje é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Comentem, deixem um like e a gente se vê no próximo vídeo.